tarde a todos. Eu trabalho no Laboratório de Borreliose Brasileira, do HC, São Paulo, na disciplina de reumatologia. O título do trabalho é Teste de Assemblotting como auxílio diagnóstico na borreliose brasileira. A borreliose brasileira é uma zoonose infecciosa causada pela borrelia, transmitida por picada de carrapatos, com manifestações clínicas de pele, articulares, neurológicas e cardíacas, semelhantes à doença de Lyme, descrita no hemisfério norte, com a particularidade de poder apresentar recorrência de sintomas clínicos. 50% dos pacientes apresentam uma lesão patognomônica no lugar da picada do carrapato, a semelhança dos Estados Unidos. O antígeno utilizado na sorologia é a Borrelia burgdorferi americana, uma vez que a borrelia nativa não cresce em meio de cultura. No Brasil, o Western blotting tem baixa especificidade, porque o IgM é considerado positivo com 2 ou mais bandas inespecíficas. E o GG é considerado positivo com 4 ou mais bandas inespecíficas. Diferente dos Estados Unidos, onde o Centro de Controle de Doenças preconiza IgM positivo com mais de 2 bandas específicas com pesos moleculares de proteínas específicas e com mais de 5 bandas para IgG com pesos moleculares de proteínas específicas da borrelia. Esse artigo demonstra que entre 60 pacientes com sorologia positiva para a borreliose brasileira, apenas 31,6% teve o diagnóstico final da doença, sendo que o restante era reatividade cruzada contra as doenças infecciosas. Diante dessa dessa baixa especificidade, os objetivos do trabalho são selecionar bandas do antígeno reconhecidas por anticorpos IgG e IgM nos pacientes com borreliose brasileira e história de eritema migratório no Western blotting. Para isso, com o intuito de excluir a reatividade cruzada contra as doenças, aumentar a especificidade do teste, ajudar no diagnóstico da doença e associar as bandas com sintomas clínicos. Para o Western blotting foi feito a eletroforese de proteínas, tanto do antígeno da Borrelia burgdorferi como dos pesos moleculares padrão. E podemos observar que houve várias proteínas constituintes do antígeno. Posteriormente, foi feita a transferência em papel de nitrocelulose. Este foi cortado em tiras e cada paciente recebeu 2 tiras, uma para detecção de IgG e outra para detecção de IgM. A determinação dos pesos moleculares foi feita através de uma curva, utilizando os pesos moleculares padrões e a mobilidade relativa, que é a distância percorrida pela banda sobre a distância total da corrida. Aí, o cálculo de cada banda reagente dos pacientes foi feito calculando a mobilidade relativa, indo à curva, encontrando o peso molecular respectivo. A casuística foi formada por 30 pacientes com idade média de 40 anos, variando de 4 a 70 anos. 76,6% dos pacientes tinham menos de 3 meses de doença, variando de 3 a 60 dias. 23,3% dos pacientes tinham mais de 3 meses de doença, variando de 4 a 36 meses. 50% eram do estado de São Paulo e de forma decrescente, de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. As manifestações da borreliose foram inúmeras, mas 100% apresentou eritema migratório e outras como fadiga crônica em 46,6%, artrite em 20%, neurite periférica em 16,6%, meningite em 6,6% e arritmia em 3,3%. O grupo controle foi composto por 5 pacientes com chikungunya,
5 pacientes com febre maculosa, 5 pacientes com doença neurológica sem acometimento de pele, 5 pessoas sadias. Foi utilizado 2 soros controles americanos, um positivo para IgM, outro para IgG, e um controle de coelho IgG hiperimune para o antígeno utilizado. A reatividade de IgM dos pacientes com borreliose brasileira revelou, foi contra 13 bandas da Borrelia burgdorferi, sendo que 2 delas apresentou reatividade cruzada, particularmente com o grupo da febre maculosa. O IgG dos pacientes com borreliose brasileira reconheceram 19 bandas diferentes do antígeno, sendo que 7 delas tiveram reatividade cruzada com todos os grupos do grupo controle. O IgG reconheceu 12 bandas diferentes sem reatividade cruzada em frequências diferentes e 10 bandas diferentes sem reatividade cruzada para IgM em frequências diferentes. Essas bandas podemos observar na maioria dos pacientes com borreliose brasileira. Porém, alguns deles não reconheceram as bandas específicas e outras reconheceram fracamente. Uma vez. Quando fazemos associação da reatividade humoral com as manifestações clínicas da doença, excluindo a reatividade cruzada, podemos observar que em todas as manifestações houve presença das bandas específicas. E, curiosamente, houve repetição dessas bandas nos acometimentos neurológicos de neurite craniana e neurite periférica. Temos como resultado, selecionamos as bandas do antígeno com maior reatividade humoral dos pacientes com borreliose brasileira com história de eritema migratório, considerando a frequência e manifestações clínicas, excluindo a reatividade cruzada com os grupos controles. 21, 26, 31, 34, 41, 46, 49, 66, 78 e 95 foram bandas para IgM. Para IgG foram as 31, 34, 37, 41, 46, 50, 60, 66, 80, 95 e 110. As conclusões foram: foi possível identificar bandas reconhecidas exclusivamente pelas imunoglobulinas IgG e IgM dos pacientes com borreliose brasileira. A interpretação do Stenbosch com as bandas selecionadas aumentará a especificidade do teste, mas há necessidade de aumentar a casuística para aumentar a sensibilidade. As bandas são diferentes das preconizadas pelo CDC dos Estados Unidos, porque o agente etiológico da borreliose nativa é diferente. Essas bandas foram associadas com as manifestações clínicas da doença. Estudos futuros de sensibilidade e especificidade oferecerão maior acurácia.